Olá, irmãos, estamos iniciando mais uma videoaula, hoje a videoaula de número 3, e nós vamos tratar do assunto da espiritualidade, espiritualismo. É um tema muito complexo no meu entendimento, muitas pessoas tentam buscar espiritualidade em coisas fora da Bíblia. Isso já acontecia na Idade Média por conta da Igreja Católica, onde os monges eles se retiravam nos monastérios e lá ficavam isolados do mundo, tentando assim encontrar a verdadeira espiritualidade em conexão direta com o Senhor, longe dos pecados, das tentações do mundo. Quando na verdade a palavra de Deus fala para nós irmos, é o ide de Jesus a todo mundo, pregar a palavra de Deus a todos. Eles faziam exatamente ao contrário. Juntamente com isso tinham a unção do óleo, água benta, venda de relíquias, tudo isso, o misticismo, para tentar trazer para as pessoas essa espiritualidade, essa falsa espiritualidade. E as pessoas até se escravizam por conta disso. Já no século XVI, por conta da reforma, isso diminuiu um pouquinho. Mas nos anos 60, começou novamente com a questão dos carismáticos, a igreja carismática. E quando você fala em carismáticos, já são pessoas carismáticas que conseguem movimentar uma massa de pessoas, usam a palavra de Deus para pregar assim um evangelho distorcido. E as pessoas vão entrando nessa. Então, nos anos 60, tivemos aí os movimentos carismáticos que cresceram e estão até hoje aí, através do dom de línguas, músicas cantadas, mais movimentadas, mais envolventes. Depois também vieram, nos anos 80, o gospel também, bandas enormes, cantores falando, horas a fio de música. E mais recente, o neopentecostal, aonde aqueles cultos, na verdade, são verdadeiros shows, com pessoas falando em línguas, possessão, pessoas caindo de um lado, outra, pregando a prosperidade das pessoas. Ou seja, o culto voltado muito para o ser humano, é o antropocentrismo, e deixando de lado a pessoa de Deus, quando na verdade nada disso importa. Mas as pessoas gostam de procurar isso, as pessoas gostam de procurar na coisa mais espiritual, um local mais espiritual parece, chega até a comentar, olha, aquela igreja é mais espiritual do que aquela outra. É dessa maneira que nós vamos vivendo. Procura um crescimento em igrejas supostamente mais espirituais, com seus cultos que mais parecem shows, demonstração de cura, de poder, palavra de Deus, com unção de objetos, músicas que se mantêm por hora a fio e procuram levar a pessoa a um verdadeiro um êxtase. Na verdade, elas saem de si e acham que dessa maneira estão cultuando a Deus, estão buscando a Deus. Existem também retiros, acampamentos, onde as pessoas tentam buscar essa conexão espiritual. Não que você não possa, através do retiro, através de um acampamento, encontrar essa espiritualidade, mas não é uma regra. Você não precisa ter um local para você orar, lá é que eu me encontro espiritualmente. Não. Deus está em todos os locais, o tempo todo. Mas pessoas sentem necessidade de ver alguma coisa. Às vezes não basta simplesmente um culto normal, onde você tem a palavra exposta, cantem hinos, louvores, vai para casa. Isso não é o suficiente, eles querem mais. No meu entendimento, eles estão bem distantes da palavra do Senhor, nosso Deus. E essas pessoas que conduzem esses cultos, eles conhecem muito bem essa relação com o ser humano. E é facinho você conduzir a pessoa através de técnicas, manifestações emocionais. É muito fácil isso aí. E aí você força na pessoa uma explosão interior, aquela busca pela paz, o encontro com o seu eu, uma conexão espiritual. As pessoas têm essa técnica de mover as pessoas dessa maneira. Mas somente a verdadeira exposição da palavra, irmãos, a pregação, a exortação, a adoração de Deus pode levar uma pessoa
a ter uma manifestação interior através do Santo Espírito, ter um encontro real com Jesus. Nada além disso. Tudo que passar disso, da fiel exposição da palavra, da pregação, da exortação, não tem nada a ver com o crescimento espiritual das pessoas. As pessoas buscam muito coisas aí fora, coisas até palpáveis que elas possam ver. E isso já vem da época da Bíblia, quando adoravam falsos deuses, adoravam estátuas. Os profetas falavam sobre isso. Paulo falou muito sobre isso, que é o que nós vamos estudar nessa aula, na questão dos falsos pregadores, dos falsos milagres, das falsas doutrinas. É o assunto dessa lição. A espiritualidade, mas na questão de ser falsa, aplicação falsa da espiritualidade. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado quando a gente quer buscar coisas humanas com conotação espiritual. Se o pastor não falar fervorosamente, parece que não é um pastor espiritual. Se o pastor não falar mais de 1 hora, parece que foi pouca pregação. Nós estamos sempre tentando buscar alguma coisa nas pessoas, quando devemos buscar as coisas em Deus. Em Deus. O apóstolo Paulo entendia muito bem desse assunto. E Paulo, ao escrever para os Colossenses, ele vai tratar exatamente dessa questão. O apóstolo Paulo ele nunca visitou Colossos. Ele soube das questões que estavam ocorrendo em Colossos por conta de Epáfras, que visitou Paulo na sua prisão em Roma e relatou tudo o que ocorria. E a igreja, aquela igreja de Colossos, provavelmente ela foi uma igreja organizada por Epáfras. E Paulo então, ele vai e escreve uma carta para Colossos. Se os irmãos começarem a ler a carta até desde o comecinho, Paulo ele se apresenta, ele fala muito de Jesus, da pessoa de Jesus Cristo, da necessidade da comunhão com Jesus, da santidade. Fala pouquíssimo sobre essa questão de se tomar cuidado, porque na verdade nós temos que exaltar o nome de Deus, não ficar exaltando muito essas igrejas neopentecostais, essas igrejas que adoram o gospel, essas igrejas com unção do Espírito, supostamente com unção do Espírito Santo. Nós temos que levar a palavra de Cristo. Então a questão de falar um pouco dessas igrejas foi mais para a gente entender essa questão da espiritualidade que as pessoas supostamente dizem ter. Bom, como era a igreja de Colossos? A palavra fala que ela era cheia de amor. Lá em Colossenses, no seu capítulo 1, versículos 3 e 4, vai falar assim, olha: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então Paulo tinha ouvido da igreja de Colossos através de Epáfras. Era uma igreja de fé e uma igreja de amor. E era uma igreja também que estava em crescimento. Olha o que vai falar Colossenses 1,6. Por causa da esperança que vos está preparada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, era uma igreja que estava em crescimento. Ouviu a palavra, que lá foi pregada, absorveu a palavra e devolveu essa palavra para as demais pessoas, de maneira que muitos se juntaram a essa igreja, e era uma igreja em ascensão, uma igreja em crescimento. Tudo isso o inimigo não quer que aconteça na igreja. O inimigo não quer uma igreja forte, uma igreja onde a palavra é pregada corretamente, uma igreja que cumpre os mandamentos do Senhor nosso Deus, uma igreja certa. O inimigo não quer isso, não. Daí então, irmãos, a necessidade de vigiarmos e meditarmos na palavra,
no crescimento espiritual, para não sermos pegos de surpresa por essas armadilhas, por essas ciladas de Satanás, que de tempo em tempo assolam as nossas igrejas, trazendo novos costumes, nossas práticas não condizentes com a palavra de Deus. Como eu disse ainda há pouco, movimento carismático nos anos 60, os gospel nos anos 80, neopentecostalismo dos anos 90, tudo isso práticas para distorcer o Evangelho. Efésios fala no seu capítulo 4, versículos 14 e 15, vai falar assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós não devemos ser levados por ventos de doutrinas, por artimanha dos homens, usados por Satanás, para nos levar, nos induzir ao erro. E depois que essas doutrinas, esses costumes, esse modismo entra na igreja, faz um estrago tremendo, e muitos se perdem no meio do caminho. Muitos se afastam do Evangelho, se afastam da igreja. Então temos que andar em amor e em verdade, crescendo em tudo naquele que é o cabeça da igreja, Cristo Jesus. Bom, a igreja de Colosso, ela estava sofrendo ameaças de falsos ensinos que misturavam elementos de filosofia, judaísmo, e o homem ele não se contenta apenas em ter fé. Parece que ele precisa de coisas visíveis, experiências emocionais. A igreja lá, ela estava sofrendo essas influências. Pessoas com uma nova filosofia de vida. Olha, nós devemos comer essa comida, essa que nós não devemos comer. Nós devemos cultuar o ar que nós respiramos. Nós devemos cultuar as estrelas, os astros, os anjos. Andarmos humildemente. Uma filosofia de vida. Do outro lado, os judeus achavam que se deviam ainda continuar na questão das festas judaicas. Nós temos que participar das festas judaicas, temos que realizar essas festas. Então estava tendo esse conflito. De um lado, uns queriam, nós temos que mudar a nossa maneira de viver, mas não de acordo com o Evangelho, de acordo com o que eles achavam que deveria. Do outro lado, os judeus, nós temos que ainda manter a nossa tradição das festas judaicas, festa da lua, a festa dos pães asmos, festa da colheita, nós temos que manter. Então Paulo em Colossenses, no seu capítulo 2, versículo 8, ele fala assim: cuidado que ninguém vos venha enveredar com a sua filosofia, a sua maneira de viver, sabe, aquele jeitão, e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Não é a tradição de Deus, a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, conforme os rudimentos, conforme a doutrina do mundo, os segmentos do mundo, as coisas do mundo, mas não segundo Cristo. Ainda em Colossenses, lá no seu capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, igreja de Colossenses, a palavra tinha sido pregada, eles receberam a palavra no seu coração. O Senhor assim, de Cristo Jesus, o Senhor, andai assim nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então Paulo fala: vocês não receberam a palavra do Senhor nosso Deus? Então anda conforme os ensinamentos de Jesus, edificados na sua palavra, através da confirmação da sua fé, tal como fostes instruídos.
e crescendo em ações de graça. É dessa maneira. Ouviu a palavra de Cristo Jesus? Aprendeu, entendeu? Então ande conforme os seus ensinamentos. Não queira buscar nada além disso. Não queira buscar coisa aí no mercado, aí fora. Ah, está na moda. E vamos trazer para a igreja. Olha, nós sofremos muitas influências de fora. E nós temos que tomar cuidado com isso. Eu sempre falo, o culto tem que ser um culto tradicional. É a pregação da palavra, um louvor simples, louvor para o Senhor, não é para a ostentação de pessoas. É dessa maneira. Nós estamos na igreja para louvar o Senhor nosso Deus. Nós não vamos lá para buscar manifestações visíveis, a não ser aquela que fala no nosso coração, através da palavra, do momento, na comunhão com os irmãos. Não tem nada de místico em seguir os caminhos do Senhor nosso Deus. Mas o povo não entende assim. E chegam a falar de igreja. Olha, aquela igreja é mais fria do que aquela. Porque na minha igreja se fala em línguas. Na minha igreja cai todo o culto, cai 2, 3 para um lado, para o outro lado. Na minha igreja tem o óleo santo. Na minha igreja tem água benta. Coisas místicas que não levam a nada. Muito pelo contrário, levam à perdição. Vamos então ao texto base? Se encontra lá em Colossenses, no seu capítulo 2, versículos de 20 a 23. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Nada disso, irmãos, é capaz de produzir espiritualidade, e não é isso que os livra ou mantém distantes do pecado. Paulo está falando aqui, se morresse com Cristo, nós morremos com Cristo para as coisas do mundo, essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos. Por que então que a gente tem que se sujeitar a essas ordenanças, uma vez que agora nós pertencemos ao reino de Cristo? Ou seja, ele ainda fala aqui, né? Não coma isso, não manuseie aquilo, não toque naquilo. Segundo o quê? Ensinamentos, doutrinas de homens, não de Deus. Essas coisas, ele fala, tudo isso aí é passageiro, com o tempo se destrói. A palavra de Deus é eterna. O restante é modismo. Com o tempo se vai. Essas coisas têm aparência de sabedoria, de humildade. Você as pessoas, não, porque olha, eu sou espiritual. Tem só aparência. O culto em si também parece ser que é um super culto espiritual. Aparência de falsa humildade. Paulo está falando aqui. E de um rigor ascético. Ou seja, uma nova filosofia de vida, uma maneira, como já disse, de viver diferenciada. Todavia, isso aí, tudo isso aí não tem valor algum contra a sensualidade. Para entendermos o que estava se passando, precisamos ler também os versículos 16, 17 e 18, que é um pouquinho antes, tá? Colossenses, diz assim, 16, 17 e 18. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida ou dia de festa, ou lua nova ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então, Paulo estava alertando para ninguém ficar julgando os novos convertidos com o que ele tinha que comer, com o que ele tinha que beber, ou se tinha que participar das festas judaicas, ou se tinha que levar. Não julgue nada disso. Me parece que da parte dos judeus
eles estavam intimidando os cristãos à observância do sábado, das celebrações das festas judaicas tradicionais, julgando a comida e a bebida deles, pois para os judeus havia todo um ritual para isso aí. Também a proibição de certos alimentos, lá em Levíticos fala sobre isso. Então, os novos convertidos estavam sofrendo essa pressão dos judeus. Paulo vem lembrá-los de que Cristo os havia libertado desse legalismo. Não havia necessidade. Podia participar dessas festas? Até poderia, mas não era uma obrigação. Não que não pudesse realizar, mas por legalismo, mas não por legalismo, porque temos que... Não. E nem por imposição. Também se não fizesse, não tinha problema, como já disse. Nenhum. Pois como dito em 17, lá no versículo 17, tudo isso era sombra do que viria, Cristo Jesus. Isso era sombra, fazia sombra diante de Cristo. Jesus também havia os libertado das práticas pagãs. Do asceticismo, que renuncia aos prazeres carnais e materiais em razão de uma busca de uma falsa perfeição espiritual. Os ascéticos, eles querem andar de uma maneira limpa, comendo só coisas saudáveis, mantendo o corpo saudável, humildade, sempre buscando um crescimento, um falso crescimento, uma espiritualidade para chegar a uma perfeição moral. Mas tudo isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Diante disso, irmãos, vamos estudar 3 pontos que caracterizam a espiritualidade na Bíblia. O que é a verdadeira espiritualidade na Bíblia? Isso tudo que eu falei, deixa para lá. Vamos nem perder tempo com essa falsa espiritualidade. Carismáticos, pentecostais, gospel. Deixa tudo isso para lá. Vamos direto para a Bíblia. A verdadeira espiritualidade deve estar em consonância com a palavra. Temos que conhecer a Deus e os seus ensinamentos seguir. Esse é o verdadeiro espiritual. Aquele que segue os ensinamentos do Senhor nosso Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavra do Senhor é inspirada por Deus, é útil para o nosso ensino, para a correção, repreensão e educação. E a fim de quê? Qual que é a finalidade de tudo isso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ainda em João 17, santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Palavra do Senhor nosso Deus. Então nós temos que nos santificar na palavra do Senhor, nos ensinamentos. Quanto mais buscamos comunhão com o Senhor nosso Deus, quanto mais buscamos aprender dos seus ensinamentos, da sua palavra, mais espirituais nós seremos. Não essa falsa espiritualidade, mas a verdadeira, em Deus, através do seu Filho amado Cristo Jesus. O segundo ponto: a verdadeira espiritualidade sempre estará unida a quem? Jesus Cristo. Não tem espiritualidade fora da palavra, fora de Jesus Cristo. João 17, versículos de 21 a 22 vai falar assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, o Pai em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Nós temos que buscar isso.
a nossa comunhão, nosso corpo unido em Cristo Jesus. O cristão, ele foi chamado para viver e crescer dentro do corpo de Cristo, em comunidade, em um só corpo, um só espírito. Nada de ficar recluso, nada de ficar em monastério, nada de ficar em retiro. O povo de Deus tem que ficar em comunhão, se aquecer, beber da fonte e ser fiéis dispenseiros da palavra. Onde é que nós vamos dispensar a palavra? No mundo. Aonde que impera o pecado? Está no mundo. Nós temos que ir no mundo, nós não temos que se contaminar com as coisas do mundo, mas nós temos que ir no mundo para levar a palavra do Senhor. Efésios 4, versículo de 1 a 4 vai falar assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Paulo dizendo isso aos Efésios: andeis de modo digno da vocação, humildemente, com mansidão, com amor, tendo respeito um para com o outro, e se esforçando, porque não é fácil, tem que se esforçar para preservar a unidade do Espírito, a unidade do Espírito, o vínculo da paz com o Senhor nosso Deus. Nada de isolamento, nada de monastérios. Há um tempo atrás eu li um livro, ele se chama The Long Road Home. É um livro onde uma mãe deixa a sua filha, uns 10 anos mais ou menos, num convento, e vai embora. É uma ficção, mas dá para a gente tirar alguns ensinamentos. Ela foi criada nesse convento. Quando ela já adulta, com 18 anos, chega a madre e fala para ela: agora você tem que decidir se você vai seguir a Cristo, vai virar uma freira ou não. E a menina estava em conflito interno e ela resolve não seguir. Bom, já que você não vai seguir, então a partir de agora você vai cuidar da sua vida. E ela é dispensada, ela sai do convento. E aí ela tem que seguir uma vida que ela não conhecia, porque ela ficou o tempo todo reclusa e ela vai para um mundo desconhecido. E aí tem toda uma história por cima disso, mas o que eu queria era deixar para os irmãos essa questão. Você fica recluso, fora da comunidade, e depois te largam no mundo. Agora você vai ficar por conta da sorte. Jesus não faz isso não. Jesus está conosco o tempo todo, em qualquer lugar. Nós não precisamos fazer uma opção de ficarmos reclusos para recebermos Jesus. Jesus está conosco o tempo todo. Cuidado com essa falsa humildade, com esses falsos ensinamentos, essa falsa reclusão. Devemos ser luz no mundo. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, o sal, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Se nós recebemos a palavra de Deus, Deus iluminou nosso coração, a nossa mente, está nos santificando, nós temos a unção do Espírito Santo,
Nós temos que fazer essa luz brilhar nas pessoas. As pessoas têm que ver essa luz em nós. Nós temos que dissipar essa luz, iluminar as pessoas, sermos instrumentos na mão do Senhor nosso Deus para levar as pessoas a Cristo. Ser um canal de bênção, como a mulher de Samaria, que foi um instrumento, bebeu da fonte de Jesus e foi levar a palavra às pessoas que não conheciam, que passaram a conhecer a Jesus. Nós temos que ser canal de bênção. Então, preso em algum lugar, preso no nosso interior, preso em algum local, nós vamos levar a palavra de Deus para alguém? De maneira nenhuma. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é conexão com o Senhor nosso Deus, através da comunhão, através do aprendizado da sua palavra, através da pregação do Santo Evangelho, do nosso comportamento. É dessa maneira. Terceiro e último ponto. A verdadeira espiritualidade não está separada da plenitude do Espírito. Se separa uma coisa da outra. Sem a ação do Espírito Santo, é impossível desenvolver uma verdadeira espiritualidade, pois Ele é o autor da santificação. Essas pessoas que tentam buscar espiritualidade, buscam não através da unção do Espírito Santo, buscam em uma maneira de viver, cultos diferenciados, como já disse, uma falsa humildade, uma vida reclusa. Não é dessa maneira. É através da unção do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. E ele não precisa ser manifestado, como alguns acham que tem que ser manifestado em dons de língua, sai falando coisas que ninguém entende, uma maneira bagunçada, tremenda. Deus é organizado. Deus é fácil de se entender. Se eu estiver falando aqui para os irmãos e os irmãos não estiverem entendendo o que eu estou falando, em vão está sendo essa minha aula. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se enche do Espírito Santo. De que maneira? Comunhão com o Senhor nosso Deus, através da palavra de Deus, através de uma vida correta. 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Paulo falando, dando graças aos Colossenses, porque Deus havia os escolhido pela santificação, para a salvação, logicamente, e a santificação do Espírito, na verdade, na fé. O Espírito nos move ao entendimento da palavra do Senhor nosso Deus. Ele nos move a ter fé, a andar na verdade. 1 Pedro 1,2. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Fomos eleitos antes da fundação do mundo, para a obediência na palavra e dispersão da palavra de Cristo Jesus. Dispersão da salvação, do sacrifício de Cristo Jesus. É dessa maneira que nós somos santificados também no Senhor. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isto é fruto do Espírito. Andar dessa maneira, com paz interior, alegria, com amor,
uma pessoa benigna, bondosa, fiel, mansa, domínio próprio. Dessa maneira que nós encontramos a verdadeira espiritualidade. Concluindo, irmãos, o verdadeiro espiritualismo resulta do estudo da palavra, da oração, da comunhão com os santos e da plenitude do Espírito na nossa vida. Nós não recebemos o Espírito por pedacinho, ele vem de uma maneira completa na nossa vida. Então não busque espiritualidade em outras igrejas, não fique pulando de igreja em igreja buscando, porque naquela igreja tem um lenço, porque naquela igreja tem tanta coisa que eu nem sei dizer, porque eu não fico buscando essas coisas não. Então eu sou péssimo, infelizmente eu sou muito pobre para dar exemplo nesse sentido, porque eu não fico buscando. Mas eu sei que tem. Cuidado com os carismáticos, aqueles que têm o dom da palavra, falam muito bem, mas às vezes os levam por caminhos diferenciados, caminhos tão distantes que depois não tem nem como voltar, irmãos. Cuidado! Não fique comparando pregação de um com o outro. Se atenham na palavra de Deus. A pregação pode ser uma pregação de 10 minutos ou uma pregação de 1 hora. Falou a palavra de Deus? Falou o meu coração? Amém. Porque na minha igreja tem só 3 corinhos e 2 cânticos. Não, mas na minha a gente fica 2 horas cantando, batendo palmo, dançando. Cuidado. Cuidado com isso. Não queira trazer coisas do mundo para a igreja, com disfarce de que são espirituais. Cuidado, nós estamos lá para louvar ao Senhor nosso Deus. Um culto racional, simples, como é o Senhor nosso Deus. Aplicação para nós dessa aula. Viva uma vida tranquila na presença do Senhor, de acordo e somente através do Evangelho. Vida tranquila, serena, buscando no Senhor, na sua palavra, o crescimento espiritual, a nossa santificação, os ensinamentos para a nossa vida diária, o aprendizado para a mudança, a transformação do nosso comportamento. Procure desfrutar de tudo que Deus criou, pois é bom. Desfrute. Deus nos deu alimento. Quanta coisa boa nós temos no alimento. Nas bebidas, nas frutas, nas carnes diferenciadas. E por que não desfrutar disso? Não, isso eu não posso comer. Não, isso aqui eu não posso. De acordo com a sua saúde. Desfrute disso, é tão bom. Foi dado por Deus para nós. E o terceiro e último ponto da nossa aplicação: não busque crescimento espiritual fora da palavra de Deus, irmãos. Nada que estiver fora da palavra de Deus é bom para nós. Não busque esses crescimentos espirituais. Não busque comparar. Nós estamos numa igreja, como os crentes de Bereia. Busque na palavra. A pregação está sendo fiel à palavra de Deus. É isso. Amém. É o que nós precisamos. Nada além disso. Não julgue as pessoas também. Busque sim o seu crescimento espiritual, mas através da palavra de Deus, através da comunhão com o Senhor nosso Deus, através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima videoaula.